Abra a palavra do Senhor aí comigo no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 1. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Quero ler com você os primeiros 17 versículos desse capítulo. Jonas está na Bíblia, gente. Jonas está na Bíblia. Glória a Deus. Aí, Felipão, obrigado, filho. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas 1, do 1 ao 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte, para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, pois ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, porque tiramos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. E então pegaram Jonas e o lançaram no mar, e enfurecido, e esse se aquietou. E ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. E então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Certamente, obviamente, você já conhece essa história, e essa história realmente é muito poderosa para nós, porque ela fala de alguém que estava fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei se você conhece alguém que já fugiu do propósito de Deus para a sua vida. Conhece alguém assim? Eu sei que você nunca fez isso, obviamente, né? Você nunca fugiu do propósito de Deus para a sua vida. Mas Jonas estava fugindo do propósito de Deus para a vida dele. E é incrível, porque todas as vezes que a gente foge do propósito de Deus para a nossa vida, a gente atrapalha tudo que está ao nosso redor. É incrível. A gente acaba carregando, não só sobre a gente, mas muitas vezes sobre aqueles que estão ao nosso redor. A gente acaba carregando muito problema e muita dificuldade, sabe? Se tem muitas vezes alguém do seu lado dando muito problema perto de você, olha, chega para ele assim com muito amor e carinho e diga: você está fugindo de um propósito de Deus na sua vida? Jonas, ele recebe aquela palavra do Senhor para levar
uma palavra sobre uma cidade inteira. A Nínive, ou essa cidade de Nínive, ela era a capital da nação da Síria. E Nínive foi fundada por Nimrod. Aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 11. Nínive era a maior cidade do mundo no seu tempo. Ela era tão grande que era preciso 3 dias para poder percorrê-la. Jonas 3:3 diz isso para nós. E você sabe que a arqueologia também, a arqueologia moderna, já comprovou que isso é uma verdade mesmo. E os assírios, eles foram grandes guerreiros, e todas as histórias que a gente ouve dos assírios é que eles eram violentos e eles eram muito cruéis. E eles eram, ali naquele momento, ferozes inimigos contra Israel. Então não seria de se admirar realmente que Jonas estava temeroso, temendo. E obviamente que quando Deus manda ele ir levar uma palavra para Nínive, Jonas já conhecia o Senhor. E Jonas já sabia que em algum momento Deus estava liberando uma palavra sobre aquela cidade, porque no fundo do coração ele já sabia que Deus tinha no seu coração o desejo de salvar aquela cidade. Ele já sabia disso. Então, olha, ele tentou de todas as formas então se esquivar dessa ordem, de sair debaixo dessa ordem de Deus, que ele havia recebido de Deus. Mas sabe, Jonas tinha um motivo ainda mais forte para deixar de cumprir a ordem e desobedecer ao Senhor, fugindo ali da sua terra. Eu quero falar um pouquinho essa manhã sobre isso, mas eu quero que você entenda no total dessa mensagem essa manhã. Jonas, quando ele recebe aquela mensagem de Deus para ir até Nínive, imagina, havia no coração de Jonas o desejo, na verdade, que aquela nação sumisse da face da terra, porque era uma nação má, porque era uma nação que ia contra Israel, era uma nação que realmente não acrescentava nada além de dor à nação de Israel. Então, obviamente, nada mais justo do que Jonas pensar dentro do seu coração o seguinte: se Deus destruir essa cidade, vai ser lucro para nós, vai ser lucro para nós. Mas Jonas também sabia que Deus tem um coração compassivo, um coração justo, e um coração que vai até as últimas consequências para salvar as pessoas. O profeta conhece o seu Deus, o profeta conhece o seu Deus. E sabendo disso, então Jonas ele parte, ele vai para outro lugar, literalmente para fugir desse propósito. Mas quando isso acontece, Jonas acaba caindo numa grande luta na sua vida. Obviamente você já viveu grandes lutas na sua vida também. Mas sabe, eu tenho crido que, ao contrário do que muitas pregações, o que muitas pessoas dizem por aí, porque geralmente se atribui luta a estar longe do propósito de Deus. Geralmente se atribui luta por uma desobediência, e isso pode acontecer também, pode, obviamente, mas eu acredito que, preste atenção no que eu vou te dizer, luta na sua vida só serve para uma coisa: para te impulsionar para o centro do propósito de Deus. Luta na sua vida só serve para uma coisa: para impulsionar você para o centro da vontade de Deus. Tudo que vem contra a nossa vida, queridos, todas as coisas que a gente olha e diz: meu Deus, quanta luta, quanta dificuldade, tem um porquê de estar na nossa vida. E acredite, as lutas que se apresentam a nós não são um castigo de Deus para aprumar o nosso caminho. Não, a luta na nossa vida, na verdade, além de outros propósitos, serve para nos impulsionar, para nos levar para o propósito de Deus. Então acredite, talvez as lutas que você esteja passando agora nesse exato momento, talvez as coisas que estejam afligindo o seu coração, talvez as coisas que estejam trazendo tanta preocupação ao seu coração hoje, que você está olhando talvez como um abandonar de Deus sobre a sua vida, acredite, essa luta está preparando você, tornando você mais forte para a próxima etapa da sua vida, e vai levar você para o propósito que Deus tem para a sua vida.
Porque é incrível como nós crescemos nas nossas lutas. É incrível como as lutas, gente, têm o poder de fortalecer os nossos músculos. É incrível como a luta ou as lutas têm o poder de nos fortalecer, de muitas vezes nos dar uma nova visão, de mostrar algo novo para nós e de nos preparar para algo que está por vir. Mas muitas vezes nós nos perguntamos: Deus, onde está você no meio dessa luta? Ninguém fez isso aqui, obviamente, né? Quantas vezes a gente se pega dizendo assim: onde está Deus no meio de tudo isso? Que não é possível que isso esteja acontecendo comigo e Deus não esteja fazendo nada. Não é possível que o Senhor esteja me vendo passando nesse vale. Crente tem um crentez maravilhoso, né? E diz assim: estou passando pelo meio do vale, ou estou passando pelo meio do deserto. Mas muitas vezes nós perguntamos: onde está Deus no meio de tudo isso? E eu tenho uma resposta para você hoje. Onde está Deus? Está no mesmo lugar de sempre. Está no mesmo lugar de sempre. Acredite, no meio da sua luta, Deus não deixou do trono e foi para o banheiro. Deus não deixou de se assentar sobre o trono e foi resolver uma coisinha e já volta. Deus, Ele continua sentado sobre o trono em todo momento. Quando você está passando as maiores dificuldades da sua vida, acredite, Ele continua sentado sobre o trono e Ele tem toda a autoridade, todo o controle está nas mãos do Senhor. Ele não muda. Então Ele está sempre no mesmo lugar. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: talvez seja você que tenha se desviado do alvo e não Ele. Talvez você tenha olhado talvez para algumas circunstâncias, ou talvez você está ouvindo a voz de Deus dizendo para você fazer algo, mas a sua alma está gritando para você não fazer isso, porque talvez a sua alma não está enxergando aquilo que Deus está enxergando, e muitas vezes a sua alma está gritando, trazendo coisas para dentro de você, para desviar você realmente do propósito de Deus. Então todas as vezes que nós não sentimos Deus no nosso caminho, todas as vezes que as circunstâncias começam a se levantar contra nós, primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: essa luta que eu estou passando hoje está me preparando para algo melhor que está chegando. Agora, outra coisa que eu preciso pensar é o seguinte: eu preciso analisar a minha vida, e eu preciso entender uma coisa: será que em algum momento, eu não perdi o senso de direção da voz de Deus? Será que em algum momento eu não deixei a vontade de Deus de lado, e eu não persegui de alguma forma o desejo da minha alma, o anseio da minha alma? Agora acredite, a grande maioria das tempestades que você enfrenta foram causadas por você mesmo, por causa muitas vezes de uma alma inquieta, impaciente e desequilibrada. Ah, bendita alma, bendita alma. Não é à toa que a Bíblia diz para nós o seguinte: o Espírito está pronto, o Espírito está pronto. Sabe que essa manhã, se Jesus voltar nas nuvens agora de manhã e tocar as trombetas, você está pronto, você vai para o céu, assim ó, vai embora, você já está pronto. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos lidando com as mazelas da nossa alma. E é engraçado porque as pessoas acham que a conversão, ela vai trazer imediatamente sobre você uma mudança de mentalidade, e naquele momento você vai ter desejos novos, você vai ter pensamentos novos, mas não é assim que funciona. Nosso espírito está pronto, mas a nossa alma entra num processo de transformação, e essa bendita alma dá um trabalho lascado, não dá, gente? A sua alma dá trabalho para você? Dá ou não? Só a minha que dá trabalho? Sua alma dá trabalho para você? Agora, o que é a sua alma? Na verdade, a sua alma é o centro das suas emoções, é aquilo que você é emocionalmente. E quanto trabalho nós temos nisso? Sabe, muitas vezes por causa da inquietação dessa alma, da impaciência dessa alma, e muitas vezes por causa do desequilíbrio dessa alma, nós somos colocados muitas vezes em perigo. Jonas, ele sai ali do centro da vontade de Deus, e quando ele sai do centro da vontade de Deus, se abate sobre ele uma crise emocional, muito profunda e muito forte, e eu fico imaginando um profeta tentando fugir da presença de Deus.
Porque, sabe gente, muitas vezes a gente entra num desequilíbrio emocional tão intenso, tão forte, que a gente acha que a gente consegue se esconder de Deus. Jonas achou que pegando um barquinho, indo para Tarsis, indo para um caminho totalmente diferente daquele que Deus havia designado a ele, ele estava se escondendo de Deus. Jonas pensa que ele poderia simplesmente fugir da face do Senhor. Ou então você imagina Jonas chegando para Deus dizendo assim: puxa Senhor, comprei a passagem errada, entrei num barco errado, entrei num ônibus errado, Senhor, era um ônibus para Nínive, enfim, peguei um ônibus para Tarsis. Já imaginou isso? Não dá para fugir da presença de Deus, não dá para se esquivar dos olhos do Senhor. Ele está a todo tempo nos olhando, Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Você imagina como é que não é isso para Deus? Agora, quando uma alma está bagunçada, quando uma depressão chega, quando o fundo do buraco está muito mais próximo dos nossos olhos, a gente muitas vezes entra em desespero, e esse desespero muitas vezes nos faz fugir da presença de Deus, ou pelo menos tentar fugir da presença de Deus. Agora, sabe de uma coisa? Cada vez que você foge do propósito de Deus, você desce mais. É engraçado que eu olho para a vida de Jonas, gente. Versículo 3 diz assim, que primeiro Jonas desce para Jope. A primeira coisa que ele faz, ele desce. Não era para ele descer, era para ele subir. Segunda coisa, no versículo 5, diz assim, que enquanto estava aquela bagunça toda dentro do barco, o barco quase indo a pique, aquela coisa toda acontecendo, o que o cara estava fazendo embaixo do barco? Estava dormindo. Como é que alguém pode dormir com um barulho desse? Me diga. Você já imaginou o barulho que estava naquele lugar? As pessoas jogando as coisas fora, as pessoas pegando toda a bagagem, tudo que tinha no barco, lançando fora. Aí, de repente, alguém desce no porão e encontra alguém dormindo lá. Espera lá, como é que alguém pode dormir no meio de um barulho desse? Sabe, eu tenho que te dizer uma coisa: quando a nossa alma está bagunçada, quando a gente foge, tenta fugir do propósito de Deus, quando, sabe, parece que a gente quer distância daquilo que Deus tem para nós, quando a gente não aceita aquilo que Deus está colocando para nós, a nossa alma então, ela entra num conflito muito grande dentro de nós, que muitas vezes, queridos, a fuga é dormir. A fuga é muitas vezes querer, sabe, apagar as circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu não sei se você já passou por algum período de depressão na sua vida. Eu não sei quantos aqui já viveram isso. Alguns anos atrás eu passei uns 6 meses numa síndrome do pânico terrível. E só quem passou por isso sabe o vale, mais uma vez o crentez, sabe o vale, o deserto que é passar pelo meio disso. E haviam dias que a situação era tão ruim, que a angústia tomava conta do coração de uma forma tão gigante, que a única coisa que eu queria era dormir. Porque quando eu dormia, parecia que no outro dia eu amanhecia um pouco melhor. E então, havia um engano emocional, achando que o sono ia resolver a situação. Então eu olho para a vida de Jonas e eu imagino a bagunça da alma dele, aquele barulho todo acontecendo ao redor, e Jonas simplesmente dormindo no meio daquela bagunça. Ei, olha aqui para mim. Nos dias mais difíceis da sua vida, nos dias onde muitas vezes as circunstâncias chegam, os problemas chegam, as dificuldades chegam, vou dizer uma coisa para você: não é o sono que vai trazer para você a solução da sua vida. Não é tentar dormir no meio da tempestade, não é, e esse dormir aqui de Jonas, não é um dormir de descansar no Senhor. Esse dormir aqui de Jonas, é um dormir de fugir das circunstâncias. Obviamente que ele percebeu que aquele barco estava indo a pique, obviamente ele percebeu a movimentação do que estava acontecendo, mas Jonas não se colocou ali numa posição de dizer assim: gente, eu sei a solução para esse problema, aliás, eu estou sendo o problema para esse momento. Não, simplesmente ele tenta fugir, e ele vai se esconder e ele dorme. Ei, querido, em nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar diante dos problemas da nossa vida. Nós precisamos nos colocar em pé e resolver os nossos problemas de frente.
Nós não podemos ficar fazendo de conta que as coisas não estão acontecendo. Nós não podemos simplesmente ir para o fundo do barco, ir para o porão do barco da nossa vida e tentar fugir dos problemas e das dificuldades. Sabe por quê? Porque isso não vai resolver. Mas cada vez que você foge do propósito de Deus, é incrível, porque você só desce. Jonas desce à cidade de Jope. Jonas então desce para o porão. E é engraçado porque quando Jonas vai falar com o Senhor no capítulo 2, no versículo 3, ele olha para Deus e ele diz o seguinte: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. É incrível isso. Todas as vezes que a gente foge do propósito de Deus, todas as vezes que a gente não quer ouvir o que Deus está falando e fazendo, nós vamos descer, nós vamos procurar vales para nos enterrar. Sabe por quê? Porque uma alma com situações não resolvidas produz sentimento de morte. Jonas não resolveu o problema dentro dele. Sabe por quê? Porque na verdade Jonas queria que aquela nação morresse. Jonas via e ouvia tudo que os assírios haviam feito contra Israel, toda a maldade que eles haviam feito, e estava no coração de Jonas o seguinte: olha, se essa nação sumir diante dos meus olhos e diante dessa terra, vai ser um favor que vai fazer para nós. Então Jonas olha com a sua justiça própria. Olha aqui para mim, muitas vezes quando nós estamos doentes na nossa alma, preste muita atenção, porque isso aqui é muito sério. Todas as vezes que nós estamos doentes na nossa alma, a gente tem uma tendência de olhar ao nosso redor com a lente da nossa doença. Quando Jonas olhava para aquela cidade, ele não viu que ali tinha crianças, tinha jovens, tinha adultos, tinha velhos. Não, ele não olhava para aquela cidade como pessoas. Ele olhava para aquela cidade como uma cidade digna de ser morta por causa da sua justiça própria. Mas escute, uma alma com situações não resolvidas produz sentimento de morte. Jonas não resolveu o problema dentro dele. Existia dentro dele uma ira contra Nínive. Agora posso dizer uma coisa: por amor a você, Deus te leva de volta ao propósito dele. Por amor a você, Deus te leva de volta ao propósito dele. Jonas tenta fugir de todas as formas, e então aqueles homens, você leu a história, também você conhece a história, aqueles homens então lançam Jonas no mar, e um grande peixe vem, engole ele ali, e depois lança ele no destino dele. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, olha, preste atenção. Não espere um peixe engolir você para jogar você no destino que Deus tem para a sua vida. Olha aqui, em nome de Jesus, não espere uma circunstância ruim chegar e tomar você para lançar você num propósito. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Agora, por amor a você, Deus te leva de volta ao propósito. Deus pega você e leva você para o lugar onde Ele gostaria, onde quer que você esteja. E então, Jonas naquele momento, ele precisava entender que as mazelas da sua alma não estavam acima da misericórdia de Deus. Porque é incrível, porque quando a gente está passando por um problema, uma dificuldade emocional, é incrível porque a gente se torna juiz do outro, a gente se torna juiz de cidades, a gente se torna juiz de das pessoas. É incrível isso, porque uma alma ferida, ela deseja ser satisfeita na sua justiça. Agora o que nós precisamos entender é o seguinte, que Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para você como eu olho, porque nos dias da nossa doença, nos dias que nós estamos maus, muitas vezes a nossa tendência é querer lançar o juízo sobre o outro. Senhor, olha para aquele marido que eu tenho em casa, misericórdia, dá um jeito na vida desse homem, tira ele da minha vida, sei lá. Deus,
E muitas vezes no momento da dificuldade, nos momentos que, as circunstâncias chegam, os nossos olhos muitas vezes se cegam por causa da nossa alma, e a gente começa, muitas vezes até dentro mesmo de um conceito cristão, olhar para o outro, apontar o dedo e começar a lançar julgamentos sobre ele. Então muitas vezes, eu não gostei do meu líder, eu não gostei do que ele fez. Senhor, pesa a mão sobre ele, pesa a mão sobre ela. Deus, a minha esposa é tão complicada, ela não ouve isso e aquilo, pese a mão sobre ela. E muitas vezes nós vamos com as nossas orações diante de Deus, cegos muitas vezes pelo véu da nossa autojustiça, cegos muitas vezes pelos problemas da nossa alma, e nós estamos pedindo justiça por coisas que estão acontecendo na nossa vida, através da lente da doença da alma. Jonas, ele não conseguia enxergar outra coisa. Jonas, ele não conseguia ver que Deus poderia poupar aquelas crianças, Deus poderia poupar aquelas pessoas, Deus poderia poupar aqueles velhos. Jonas, ele não olhava para isso, porque na verdade Jonas olhava com o seu olhar doente, de uma alma enferma, de uma alma tomada pela ira. Agora eu tenho que te dizer uma coisa: você é um agente de transformação desse mundo, através de uma palavra que Deus coloca no seu coração, e é por isso que muitas vezes a gente precisa filtrar aquilo que está dentro de nós, porque acredite, eu e você não somos esses que carregam uma palavra de desgraça sobre qualquer pessoa, sobre qualquer situação. Não, nós somos chamados para executar aquilo que Deus quer fazer. Somos chamados para trazer aquilo que está no coração de Deus. Então Jonas, assim como eu e você, ele precisava entender que as mazelas da alma não estavam acima da misericórdia de Deus. Às vezes a gente olha para aquelas pessoas que nos feriram, às vezes a gente olha para aquelas pessoas que nos machucaram, e fala a verdade, olha para dentro do seu coração. Quantas vezes a gente tem vontade que aquela pessoa se dê mal? Credo, pastor, eu não, santaiada. Quantas vezes a gente olha, para aquele chefe que você não aguenta mais, que é mal educado com você, que é mal educado com todo mundo, e aí o cara vai, e muitas vezes tropeça, quebra o dedo, quebra a perna, aí você, tadinho, o que aconteceu? Mas lá por dentro, fala, Deus é justo. Deus é justo. E ainda usa assim, Deus é fiel, querido. E às vezes vai falar com o outro do lado, fala, está vendo? Deus é fiel. Deus é fiel. Porque muitas vezes nós estamos lançando, muitas vezes, a doença da nossa alma. Muitas vezes nós estamos colocando isso de uma forma tão terrível, e não estamos muitas vezes analisando o que Deus quer fazer ao nosso redor. Acredite, Deus quer alcançar aquele chefe ruim, aquela pessoa que está oprimindo você. Sabe por quê? Porque aquele coração precisa ser transformado pela graça de Deus que você recebeu também. Sabe por quê? Aquela pessoa que precisa se converter na sua casa, aquela pessoa que talvez fez mal para você, aquele homem talvez que tocou em você, aquela mulher que tocou em você indevidamente. Deus quer trazer realmente, uma transformação sobre a vida dessa pessoa. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, responda aí dentro do seu coração. Vocês viram as últimas notícias de Bragança Paulista nesses dias, né? Estamos aqui num culto maravilhoso, uma manhã como essa, de repente, entra nessa igreja, Suzane von Richthofen, Cristo Rei amado. O que você faria se essa mulher entrasse aqui nessa igreja? Aliás, corre o risco, hein, gente? Porque essa mulher disse que está morando em Bragança, né? Vai lá no GC. Qual é o olhar? O que a gente faria nesse caso? Muitas vezes, olha aqui para mim, nós entendemos o quão terrível foi tudo que foi feito através da vida dessa mulher. Obviamente nós conhecemos a história e sabemos tudo o que aconteceu. Obviamente que há dentro de nós muitas vezes um sentimento de vingança, dizer, meu Deus, como é que pode fazer aquilo com o pai e com a mãe, de uma forma tão terrível como fez.
E então uma sentença já vem sobre nós, dizendo, não, o que ela merece é o inferno mesmo. E às vezes a gente está olhando dizendo assim, às vezes tem gente que diz assim o seguinte, olha, meu Deus, se essa mulher for para o céu, que ela fique para a direita, que eu vou para a esquerda. E muitas vezes nós alinhamos o nosso coração segundo a nossa própria justiça. Mas olha aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Sabe por que essa mulher fez isso? Porque ela é uma mulher sem Deus. Ou era sem Deus, não sei como é que está isso hoje. Porque era uma mulher tomada por si mesma, com uma alma doente. Isso não justifica, isso explica, porque não tem que fazer o que foi feito. Mas o peso do pecado sobre a vida dela fez com que ela agisse dessa forma. A falta de Deus na vida de uma pessoa pode levar a pessoa até as últimas consequências a fazer coisas terríveis, como essa mulher fez. Agora acredite numa coisa, preste atenção no que eu vou te dizer. Da mesma forma como o Senhor nos achou, nos tirou de uma vida de pecado, de podridão e de tudo mais, Ele pode alcançar o coração dessa mulher e transformar essa mulher também completamente. Agora, quando nós olhamos para isso, com o olhar da nossa carne, com a nossa alma enferma, a gente vai dizer, credo em cruz, descruza meu caminho dessa mulher, Senhor. Sabe, que ela vá para a direita e eu para a esquerda, Senhor, que a gente não se cruze. Porque muitas vezes a gente está lançando uma sentença que está no nosso coração, por causa da nossa alma muitas vezes enferma, com sede de uma justiça própria, mas nós não enxergamos tudo que está envolvido ao redor disso. Acredite, Deus vê coisas que eu não vejo, Deus sabe de coisas que você não sabe. Um pai que fere, certamente ele foi ferido lá atrás. Uma mãe que fere, certamente ela foi ferida lá atrás. Mais uma vez dizendo, isso não justifica, mas isso explica. Porque muitas vezes as pessoas estão repetindo as ações do que aconteceram. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, há um lugar de cura em Deus para a nossa alma. Há um lugar de cura no Senhor para a nossa alma. Todo pré-julgamento está baseado então na ferida da alma. Deus deseja curar, perdoar e sarar. Embora humanamente, gente, aquela nação fosse digna de um julgamento de ser destruída mesmo. Porque a Bíblia compara a nação de Nínive com todo tipo de maldade que acontecia na face da terra. Humanamente, realmente olhando para a situação, era digno de se dizer, ó, que morra. Mas Deus não vê dessa forma. E graças a Ele, mesmo que Ele não vê dessa forma, senão nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje. Agora escute isso. Não é a minha dor que muda o senso da justiça de Deus. Não é a minha dor que muda o senso da justiça de Deus. O campo de visão da graça e misericórdia de Deus é muito mais amplo do que a minha dor. Entenda isso, o campo de visão da graça e da misericórdia de Deus é muito mais amplo do que a minha dor. Agora eu tenho que te dizer que Deus vai usar você no mesmo local da sua dor para curar uma cidade inteira. Vou dizer de novo, Deus vai usar você no mesmo local da sua dor para curar uma cidade inteira. Mesmo no meio da sua dor, eu vou te dizer uma coisa, mesmo no meio da dor, você não deixa de ser portador de uma voz profética que vai liberar uma sentença de vida. Jonas, ele recua, ele foge, Deus vem, vai tratando com ele, mas vou te dizer uma coisa, a voz profética não saiu de sobre a vida dele. Eu não sei quais são as suas dores hoje, eu não sei quais são as mazelas da sua alma, eu não sei o que você está sentindo hoje, mas eu tenho que te dizer uma coisa, a voz profética que Deus lançou sobre a sua vida, não vai ser mudada por causa da dor que você está sentindo agora. O que Deus quer fazer através de você, é trazer uma palavra de transformação de vida, mesmo sobre aqueles que não merecem isso.
Deus quer curar algo dentro de você, e Ele quer curar dentro de você primeiro, e dessa cura, talvez brote algo tão poderoso, que pode impactar a vida de milhares de pessoas. Jonas era portador de uma palavra de esperança para uma nação, que não era merecedora. Jonas, ele teve que olhar para dentro de si mesmo, e trabalhar com as mazelas da sua alma, com as dificuldades da sua alma, para lançar uma palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, tua família pode ter ferido você, pode ter machucado você, você pode se sentir a pessoa mais injustiçada do mundo, mas eu tenho que liberar essa palavra sobre a sua vida essa manhã. No mesmo lugar onde você foi ferido, Deus vai pegar essa ferida, vai transformar em cura, e vai trazer um balde de cura sobre a sua casa e sobre a sua família. Aonde eles feriram você, eles serão curados por você também. Aonde eles foram tocados por você, aonde você foi muitas vezes amaldiçoado, onde você foi realmente, colocado numa posição ruim, acredite, Deus vai levantar você em honra, com uma palavra profética de cura e salvação sobre a sua boca. E eu tenho que te dizer que eles vão ter que reconhecer o Deus da sua vida, quando você entender que o Senhor está curando a tua alma, que o Senhor está curando as mazelas da tua alma, que o Senhor está trabalhando em você, que o Senhor está curando, que o Senhor está trazendo um processo sobre a sua vida. Mas eu tenho que te dizer, a palavra está sobre você, e a circunstância que você está passando não muda a palavra que foi liberada da boca de Deus, que Ele está colocando sobre você, para lançar sobre a situação. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas feridas ferem pessoas, mas filhos de Deus feridos, preste atenção nisso, mas filhos de Deus feridos usam a sua ferida para produzir misericórdia e amor ao próximo. Porque quando nós somos feridos, e ferida dói, muitas vezes uma ferida faz a gente perder anos de vida, muitas vezes uma ferida faz com que andemos num poço de depressão por muito tempo. Mas depois que você tem um encontro com Ele, você conhece a graça dEle, e Ele vem, Ele enche, Ele transforma você, acredite, Ele vai usar isso na sua vida, para derramar misericórdia sobre o outro, para derramar graça sobre o outro, para abençoar a vida do outro. Ainda que a alma deseje vingança, a palavra de Deus que está liberada no Espírito produz perdão. Jonas queria ter recebido uma palavra assim: não interessa o que eles vão fazer, Jonas, diga para eles que eu vou destruir eles. Mas não foi essa a palavra que Deus mandou sobre Jonas. Tudo que Jonas queria ouvir de Deus é o seguinte: Jonas, vai lá e diga para eles que eles são tão ruim, que não vai ter jeito, filho, não tem jejum, não tem nada que mude a vida deles, eu vou matar eles. Aí Jonas talvez tivesse tomado um outro rumo, de ir lá e trazer essa palavra. Mas o que Jonas fala para o Senhor? Eu sei como é que o Senhor é. Sabe por que eu fugi? Porque eu conheço você. Eu sei que você é um Deus misericordioso. E eu sei que você podia mudar a sentença sobre essa cidade. Eu sei que você poderia perdoar essa cidade. Mas eu tenho que te dizer, Deus, que essa cidade não merece perdão. Talvez você esteja pronto para perdoar essa cidade, mas eu não estou. Agora o problema é que muitas vezes nós não colocamos essa alma para ser tratada pelo Senhor. E então nós andamos por ela, nós caminhamos por ela, e então uma justiça própria, maldita, toma conta do nosso ser. E então, sabe o que acontece quando uma alma não é curada nesse sentido? Ela se torna portadora de maldição, porque ela começa a proferir, sentenças de morte para aqueles aos quais ela não concorda, ou para situações às quais ela não concorde.
Mas eu tenho que te dizer uma coisa, preste atenção. A palavra é mais forte. A palavra que sai da boca de Deus está acima de toda a verdade da alma. Talvez Deus esteja dizendo para você, e quantas vezes pessoas vêm dizer para mim o seguinte: pastor, Deus falou para mim pregar o evangelho para aquela pessoa que me feriu. Pastor, Deus mandou eu orar por aquela pessoa que, sabe, fez aquilo comigo, que desgraçou com a minha vida. E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? O que eu faço? Entenda uma coisa: a palavra é mais forte do que qualquer sentimento que você possa ter no seu coração. E essa manhã eu quero dizer algo para você em nome de Jesus. Está na hora da gente expor as mazelas da nossa alma diante de um Deus que pode curá-las. Porque quando a gente expõe diante do Senhor, vai doer. Mas expor diante do Senhor significa abrir mão do direito daquela dor. E dizer: Senhor, é o seguinte, eu, pela minha própria justiça, mereci a morte. Mas o seguinte, Senhor, eu estou expondo isso diante do Senhor, sabe por quê? Porque eu não mereço lançar condenação nenhuma sobre qualquer pessoa. Mas Senhor, eu quero ser como Cristo é. Agora fala para mim, se Cristo não tinha todo motivo, gente, de naquela cruz, pendurado naquele lugar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tinha curado multidões, salvado pessoas, transformado vidas, e aquele Jesus estava pendurado naquela cruz, e ele foi inocente para aquela cruz. E de repente, quando tudo está tão ruim ao seu redor, quando muitas vezes a alma de Jesus talvez quisesse gritar algo ali, dizendo: Senhor, mata todo mundo. Mas Jesus olha para o Pai e fala o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uau! Você já imaginou alguém te ferindo, alguém te machucando? Você já imaginou uma lança sendo colocada do seu lado, na sua lateral? Você já imaginou o seu cabelo, a sua barba sendo arrancada, apanhando e se esvaindo numa cruz, e poder olhar para o Pai e dizer: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo? Sabe o que isso diz para mim? Que a alma de Jesus é uma alma curada. Que Jesus não olhava para as pessoas com a lente de uma alma ferida. Ei, em nome de Jesus, essa manhã eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Está na hora de começar a reaver alguns direitos na sua vida, de se colocar acima do que a sua alma diz. Está na hora de você começar a falar com você mesmo, como Davi fazia. Muitas vezes você lê os Salmos e vê Davi dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. Quantas vezes você vê Davi dizendo o seguinte: olha, por que te abates dentro de mim, minha alma? Vai lá, confia em Deus. É momento da gente pegar essa alma e subjugá-la à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está levantando uma geração nesses dias que vai trazer uma palavra de transformação para um mundo totalmente perdido. Eu tenho que te dizer isso, que Deus vai usar você, filho, que foi ferido no meio da sua família, para derramar cura sobre aquelas pessoas. Eu tenho que te dizer para você, filho, escute bem o que eu vou te dizer: Deus vai usar você no lugar da sua ferida, no lugar da sua dor. Deus quer que você, a partir de agora, comece a mudar o filtro da sua vida. Não enxergue mais por uma alma doente, comece a enxergar pelo que a palavra de Deus está dizendo a respeito de uma situação. Quantas vezes nós estamos proferindo coisas: aquele lá não muda nunca. Quantas vezes estamos olhando para os filhos e dizendo isso: isso aí não muda nunca, não vai mudar nunca. Essa mulher não muda nunca, esse homem não muda nunca. Quantas vezes nós estamos lançando essas palavras?
Ei, em nome de Jesus, eu creio numa geração, nesses dias, que está sendo curada na sua alma, tratada na sua alma, e talvez você entrou aqui essa manhã, e você esteja com a sua alma tão bagunçada, talvez você olhe para tudo com a lente da sua alma, talvez você olhe, sabe, para tudo com uma lente embaçada pelos problemas e pelas dificuldades, ou pelas vivências que você teve até aqui, talvez o abuso que você sofreu na infância, fez com que a lente da tua alma se embaçasse, e hoje você olha para tudo, sabe, de uma forma distorcida, mas eu tenho que te dizer que a cura brotando do altar de Deus sobre a sua vida, e aquilo que você acha que não tem jeito, aquilo que você acha que não pode ser feito, aquilo que você acha que é uma justiça própria, essa manhã, por mais que doa, o Senhor está chamando você para deixar isso no altar dele, para colocar isso diante dele, e o Senhor está dizendo o seguinte: filho ou filha, o propósito que eu tenho para a sua vida é muito maior do que a dor que você viveu, o propósito que eu tenho para a sua vida é muito maior para a ferida que você tem lambido durante 30, 40 anos, o propósito que eu tenho para a sua vida é muito maior do que tudo que você tem visto. Para de viver dessa forma, sabe por quê? Porque eu tenho que lançar uma palavra profética de cura e salvação, através da boca de um profeta, através da boca de uma profetisa, e eu estou escolhendo você. Então eu te digo, você vai voltar para aquele lugar para lançar uma palavra de bênção, porque você não vai mais enxergar segundo uma alma doente. Você não pode mais enxergar segundo uma alma doente. Sabe quando Jesus disse que os olhos ruins veem tudo ruim? Jesus diz que os olhos bons enxergam tudo bom, e é uma verdade, porque o que Jesus estava dizendo aqui, nesse exato momento, é que nós enxergamos pelas lentes da nossa alma, e quem é machucado geralmente busca uma justiça própria, mas em nome de Jesus, essa manhã, eu quero convidar você a lançar sua alma diante do Senhor, dizer: Senhor, me cura. Porque talvez você olhando, sabe, para o outro, e vendo muitas vezes a desgraça do outro, muitas vezes traz um contentamento para dentro do ser humano, e talvez seja tão ruim ouvir isso, mas é uma verdade. Vai dizer para mim que quantas vezes as pessoas que nos ferem, você fica sabendo que alguma coisa ruim aconteceu com ela, e às vezes a tua cara é uma carinha assim de, judiação, mas lá dentro o negócio está comemorando. Essa é a nossa justiça própria. Mas eu tenho que te dizer, que o Eterno, o Senhor da palavra, Ele quer implantar em você uma palavra de cura e de transformação. Ele quer olhar para uma alma doente, quer limpar essa alma, quer, sabe, tirar tudo aquilo que embaça, tudo aquilo que dá outra visão. Porque Deus quer colocar uma palavra profética na sua boca para esse mundo e para essa geração. Você entendeu que Deus quer tirar você desse meio? Você entendeu que Deus quer pegar você e colocar você num lugar mais alto? Você entendeu que quando você vive pelas coisas que você sente, você vive angustiado, vive mal, mas em nome de Jesus, o Senhor me disse essa manhã, que essa manhã é uma manhã de cura e de perdão, é uma manhã de cura da alma, é uma manhã de pegar aquilo que a gente não consegue lançar diante do Senhor. Jonas, ele vai para Nínive, leva aquela palavra, e aí sabe o que acontece? Aquela nação é salva, porque eles se arrependem. Mas Jonas ainda não estava pronto. Existem coisas que vão ferir você. Existem alguns caminhos que Deus vai levar você, que você vai falar, não é possível que Deus está me dirigindo por eles. E você vai ver esses caminhos trazendo cura sobre as pessoas ao seu redor.
Você vai ver esses caminhos, sabe, que te feriram tanto, curando outras pessoas. Jonas lança aquela palavra, então depois ele sai dali desesperado. Ele vai para debaixo de uma árvore, e faz com que ele fica na sombra daquela árvore. E então, a Bíblia diz que Deus lança uma praga sobre aquela planta, e ela seca. E Jonas se revolta com aquilo. E então Deus traz uma palavra sobre Jonas e diz: é justo o que você está sentindo? É justo você reclamar com isso? Você não regou, você não plantou, você não fez nada com essa planta aí, e agora você está assim porque ela se secou? Você tem pena de uma planta que nasceu e morreu, mas você não tem misericórdia para uma cidade de mais de 120 mil pessoas, 120 mil almas, que não sabe discernir entre a mão esquerda e a direita, que não sabe de nada, que não tem noção muitas vezes nem do que está fazendo. É isso mesmo, Jonas? Ei, está na hora de realinhar, está na hora de realinhar, está na hora de realinhar. Profetas da misericórdia, diz o Senhor. Profetas do perdão, diz o Senhor. Profetas que alteram sentenças, diz o Senhor.